Maravilhoso. Vamos à nossa aula 30 e 31, que diz respeito ao calor de formação da substância. Eu comecei ilustrando aqui o nosso slide maravilhoso, a formação da substância HCl. Está aqui. Então, a preocupação dessa aula é calcular a energia envolvida na formação da substância, que é o tal do calor de formação. A gente vai ter que dar algumas definições nessa aula. Vamos começar aqui, então, maravilhoso, com as nossas definições. Primeiro, o estado padrão, que eu já havia falado na aula anterior. Estado padrão, maravilhoso, são as condições ambientais, as nossas condições dentro de um laboratório. Falou estado padrão, vamos considerar 25 graus Celsius, uma atmosfera, como havia dito, o estado padrão por convenção é 25,15 e a pressão é 0,98 atmosfera. É uma convenção. 25,15, maravilhoso. Desculpa. 25,15, maravilhoso. Eu aproximei para 25 e 0,98, quase uma atmosfera, né? Ou seja, eu quero que você pense nas condições ambientais. Esse é o estado padrão. Porque você vai ter que indicar o estado físico predominante da substância, maravilhosa, envolvida na questão, nas condições ambientais. Que nem se no exercício citar a substância água, a 25 graus Celsius, qual que é o estado físico da água? É líquido. Então, aqui na termoquímica, quando a gente escreve a equação termoquímica maravilhosa, tem que indicar o estado físico, porque muda o estado físico, muda o conteúdo de energia da substância. Então, estaremos sempre indicando o estado físico da substância. Então, o estado padrão são as nossas condições experimentais, as condições ambientais. Entalpia padrão é a entalpia medida no estado padrão. Então, eu vou calcular a entalpia de cada substância a 25 graus Celsius, uma atmosfera. Aí, maravilhoso. Entalpia igual a zero. Isso é uma convenção na química. A gente tem que conhecer, maravilhoso, as substâncias que, por definição, têm entalpia zero. Isso é uma convenção. Maravilhoso. Convenção é uma mentira que deve ser aceita por todos. Por exemplo, eu vou atribuir energia zero para o carvão, e o carvão tem tanta energia maravilhosa que você consegue fazer um churrasco. Isso é só uma escala de energia maravilhosa. Se o carvão tem energia zero, quem tem energia menor que o carvão vai ser uma energia negativa. Tudo bem? Então isso é uma convenção. Olha a convenção aí. A substância simples mais abundante, maravilhosa, a mais abundante é a mais estável. No estado padrão é 25 graus Celsius, uma atmosfera, tem entalpia igual a zero. Então, a substância simples mais abundante no estado padrão tem entalpia igual a zero. Então, eu vou listar aqui, maravilhoso, um grupo de substâncias simples que tem entalpia igual a zero, que a gente tem que saber. O examinador não vai falar isso daí pra gente, a gente já tem que memorizar. Mas é uma informação que ninguém esquece, pode ficar sossegado, maravilhoso. Então, a primeira substância aí que forma o primeiro elemento, que forma substâncias simples diferentes que nos interessa é o carbono. Na natureza existe o carbono grafite e o carbono diamante. Maravilhoso. Quem que é o mais abundante? O grafite ou o diamante? É o grafite. Como o grafite é mais abundante, maravilhoso, por definição, o grafite tem entalpia zero. O diamante não interessa, é diferente de zero. Eu tenho que conhecer as substâncias que têm entalpia zero. Deixa eu dar uma hidratadinha aqui, senão a voz começa a falhar, mano. Então, é a substância simples mais abundante. O segundo elemento que forma substâncias simples diferentes é o oxigênio. Na natureza existe o gás oxigênio e o gás ozônio, O2 e O3. Quem que é o mais abundante, maravilhoso? É o O2. Então, por definição, o oxigênio tem entalpia zero. O ozônio não interessa, é diferente de zero. E o terceiro elemento aqui dessa aula que nos interessa, maravilhoso, que forma substâncias simples diferentes, é o enxofre. Na natureza existe o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. O enxofre já está mais distante um pouco do dia a dia de vocês, maravilhoso, mas ele é vendido em farmácia. É um sólido amarelo esverdeado. O rômbico é opaco, o monoclínico é brilhante. Aqui a gente tem que saber que o mais abundante é o rômbico.
Maravilhoso. Então o rômbico tem entalpia zero. O monoclínico não interessa, é diferente de zero. Então esses são os elementos que formam substâncias simples e que a gente tem que lembrar que tem entalpia igual a zero. É o grafite que tem entalpia zero, é o O2 que tem substância zero, é o rômbico que tem entalpia zero. O fósforo não interessa para nossa termoquímica maravilhosa. Existe o fósforo branco, o fósforo vermelho, pode ficar sossegado, ele não interessa porque ele tem uma disfunção na regra. Ele não é cobrado no vestibular, fique tranquilo. Tem uma inversão na regra que, se fosse necessário, o cara te daria na prova. Você não tem que saber essa informação. É por isso você não vê nem o fósforo sendo citado aí nos livros de química. Bom, além desses três elementos aí, carbono, oxigênio e enxofre, todas as outras substâncias simples têm entalpia igual a zero. O que eu quero que vocês lembrem, maravilhoso, das diatômicas. Vamos lembrar, a família 7A inteira é diatômica, maravilhoso. Flúor, cloro, bromo e iodo. Quando a gente fala em família 7A, a gente nunca cita o astato, né? Maravilhoso. O astato é o elemento mais raro da natureza. Para você ter ideia, no planeta Terra inteiro só existem 28 gramas de astato. Se você quiser astato, tem que sintetizar. Então é um elemento muito raro, não interessa para a gente. Falou família 7A até o iodo. Flúor, cloro, bromo e iodo. Maravilhoso. A 7A inteira é diatômica. Então é F2, Cl2, Br2 e 2. E ó, na termoquímica tem que saber estado físico, hein? Lembra, o flúor e cloro são gases. Os dois primeiros da 7A são gases. O bromo é líquido e o iodo é sólido. E ainda, maravilhosos, a gente tem as três diatômicas famosas. Olha elas aqui, ó. É N2, O2, H2. N2 gasoso, O2 gasoso e H2 gasoso. O oxigênio, eu já tinha citado ele, maravilhoso. Eu citei ele aqui de novo só porque ele é diatômico. Então lembra, a regra é assim. Substâncias simples têm entalpia zero, maravilhoso. E se um mesmo elemento forma substâncias simples diferentes, é o mais abundante que é zero. Legal. Aí tem também todos os metais têm entalpia zero, maravilhoso. Ó, metal a gente só representa através do símbolo estado físico. Uma barra de ferro, FeS, S de sólido. Uma barra de alumínio, ó, AlS, S de sólido. O único metal líquido é o mercúrio, HGl. Então, estão aí listadas as principais substâncias que têm entalpia zero, que a gente tem que conhecer para escrever uma equação termoquímica chamada calor de formação. Então vamos lá. Agora, maravilhosos, vamos montar aqui a reação chamada entalpia de formação. São três nomes para a mesma reação química. Eu não coloquei aqui para não poluir o slide, maravilhoso. Mas são três nomes para a mesma reação química. Entalpia de formação, calor de formação, ΔH de formação. Maravilhosos. Para você representar o calor de formação de uma substância, você deve seguir essas nuvens, aí obedeça essas nuvens. Para você representar o calor de formação de uma substância, primeiro a definição. Entalpia de formação é a energia envolvida na formação de um mol de substância a partir de substância simples do estado padrão. Então, para você representar o calor de formação de uma substância, maravilhosa, obedeça essas nuvens. Você vai sair de substâncias simples com entalpia igual a zero. Então, para representar o calor de formação de uma substância, você vai partir de substâncias simples com entalpia zero e vai formar um mol da substância pedida. Então, sai de substância simples com entalpia igual a zero e forma um mol de substância pedida. Vamos aos exemplos. Ó, calor de formação. Está aqui o nosso balãozinho, então não esqueça. Ó, substância simples igual a zero, um mol da substância pedida. Exemplo. Aqui, maravilhoso, eu quero representar o calor de formação do metano, do CH4. Então vamos obedecer esses balões. Eu quero formar metano. Maravilhoso. Para representar o calor de formação do metano, eu tenho que formar que quantidade de metano? 1 mol. Então tem que ter 1 mol na frente da flecha. Aí olha na fórmula do metano, maravilhoso. Qual que é o primeiro elemento que eu estou vendo aqui na fórmula? Não é carbono? Se saiu carbono, tem que entrar carbono. Que carbono que vocês querem que eu coloque aqui? Grafite ou diamante? Grafite, que é o mais abundante. O segundo elemento que eu estou vendo aqui é hidrogênio. Se saiu hidrogênio, tem que entrar hidrogênio.
Qual que é a fórmula da substância simples do hidrogênio? H2. E qual que é o estado físico? Gasoso. Maravilhoso. Toda essa discussão só para escrever essa reaçãozinha química. Vamos balancear? Quantos hidrogênios estão saindo aqui? 4. Tem que entrar? 4. Está balanceado. Então, maravilhoso. Toda essa briga dessa aula só para escrever essa reaçãozinha. O ΔH dessa reação, maravilhosa, menos 94 quilocalorias. Como que a gente acha esse número? Vou explicar de novo. É naquela nossa bomba de calorias, maravilhosa. Um exemplo. Você coloca lá dentro grafite e hidrogênio, explode essa mistura grafite com hidrogênio, a minha cápsula fica vermelha de tão quente, ela esquenta a água, com a variação de temperatura você faz QMC ΔT e consegue achar o ΔH de formação da substância. Então isso já foi determinado experimentalmente, maravilhoso. O calor de formação de cada substância vai ser dado na prova. Então, olha que legal. Esse é o ΔH da reação, que é o que a gente chama de calor de formação. Maravilhoso, por favor, quanto que é a entalpia do carbono grafite? Zero. Por definição, substância simples não é zero? Quanto que é a entalpia do hidrogênio? Zero. Maravilhoso. Se o carbono é zero e o hidrogênio é zero, esse menos 94 é de quem? É do CH4. É o que a gente chama, então, de calor de formação do CH4. Maravilhoso. Isso é uma coincidência intencional. Eu fiz a energia que a reação libera ser igual à energia do metano. Só porque eu saí de energia igual a zero. Então, isso é uma coincidência intencional. Eu faço o ΔH da reação ser numericamente igual ao calor de formação, à entalpia da substância. Beleza? Mas esse é um número que vai ser dado na provinha, fique tranquilo. Ó, eu quero representar, maravilhoso, o calor de formação da amônia. Para representar o calor de formação da amônia, eu tenho que formar quantos mols de amônia? 1. Então, a definição do calor de formação é 1 mol do produto. Vamos lá? Olha na fórmula da amônia, maravilhosa. Eu estou escrevendo a reaçãozinha de formação. A gente já está montando equações de formação, maravilhosa. Olha na fórmula da amônia. O primeiro elemento que eu estou vendo é nitrogênio. Maravilhoso. Se saiu nitrogênio, tem que entrar nitrogênio. Qual que é a fórmula da substância simples nitrogênio? N2. Qual que é o estado físico? Gasoso. O segundo elemento que eu estou vendo aqui é hidrogênio. Maravilhoso. Se saiu hidrogênio, tem que entrar hidrogênio. Qual que é a fórmula da substância simples hidrogênio? H2. Qual que é o estado físico? Gasoso. Vamos balancear? Quantos átomos de nitrogênio estão saindo aqui? Maravilhoso. 1. Então tem que entrar 1. Aqui vem 1 sobre 2. Sempre divide pelo mesmo número para a gente simplificar, né? Corta 2 com 2, sobra 1. Maravilhoso. Quantos átomos de hidrogênio estão saindo aqui? 3. Tem que entrar 3. Então aqui vem 3 sobre 2. Tá aí. Pergunta maravilhosa. Eu posso multiplicar essa reação por 2 para assumir com essa fraçãozinha aqui? Ó? Não. Se você multiplicar a reação por 2, aqui vira coeficiente 2, maravilhosa. Aí você até pode multiplicar, mas não chame mais a reação de calor de formação. Calor de formação é para formar 1 mol. Então deixa essa fração do jeito que está, porque eu quero 1 mol de produto. Próximo exemplo, eu quero calor de formação do ácido sulfúrico. Maravilhoso. Calor para formar ácido sulfúrico, para representar o calor de formação do ácido sulfúrico, tem que formar quantos mols aqui? 1. Vamos lá? Qual que é o primeiro elemento que eu estou vendo aqui? Hidrogênio. Se saiu hidrogênio, tem que entrar hidrogênio. Qual que é a fórmula da substância simples de hidrogênio? H2 gasoso. O segundo elemento que eu estou vendo é enxofre. Se saiu enxofre, tem que entrar enxofre. Qual que é a fórmula da substância simples de enxofre? S rômbico. Você tem que escrever aqui, ó. Porque existe o enxofre rômbico e o monoclínico. Então, a gente escreve aqui o enxofre rômbico. Cuidado, o enxofre ele é mais chatinho. A gente não mexe tanto com o enxofre, acaba esquecendo dele. O segundo elemento é o oxigênio. Se saiu oxigênio, tem que entrar oxigênio. Qual que é a fórmula da substância simples do oxigênio? O2, gasoso. Vamos balancear? Estão saindo 4 oxigênios. Para entrar 4, aqui vem 2. Então, maravilhoso. A brigaiada dessa aula é só para escrever a reação chamada calor de formação, aqui no caso do ácido sulfúrico. Legal. Então, olha um exemplo de um exercício maravilhoso. Cá um semelhante na FUVEST primeira fase. Eu não consegui achar o da FUVEST, aqui não estava especificando se esse era o exercício da FUVEST, mas não é. O da FUVEST ele queria especificamente o calor de formação do gás carbônico. Ele está perguntando aí, ó,
Indique a reação que define a variação da entalpia padrão de formação. Eu quero calor de formação. Maravilhoso. Qual que é o erro do item A aqui? Está formando 2 mols. Maravilhoso. Calor de formação é 1 mol da substância. Item B. Qual que é o erro do item B? Não está formando 1 mol? Qual que é o erro? Aqui é carbono o quê? Ó? Diamante. Tinha que ser carbono o quê? Grafite. Para representar o calor de formação, maravilhoso, é a substância simples com entalpia zero. E quem tem entalpia zero é o mais abundante. É o mais abundante. E entre grafite e diamante, o mais abundante é o grafite. Então, o erro do B aqui foi o diamante. O C está certo, maravilhoso. Olha aí, ó. O C eu posso chamar de calor de formação, porque eu tenho 1 mol na frente da flecha e os meus 2 reagentes têm entalpia zero, é carbono grafite e O2 gasoso. Qual que é o erro do item D aqui, maravilhoso? Ó, eu tenho 1 mol na frente da flecha, quando não tem nada é o coeficiente 1 que está aqui. Ó. O erro é que isso aqui é uma substância composta, maravilhoso. Calor de formação tem que ser substância simples. Ó. Isso aqui é uma substância composta, então está errado D. E qual que é o erro do item E? Aqui estão formando 2 mols. Então a resposta desse exercício é casa mesmo. Legal. Então vamos à nossa observação aí. Não é possível determinar experimentalmente calor de formação de hidrocarboneto, pois sempre se forma uma mistura de vários hidrocarbonetos diferentes e nunca um único hidrocarboneto específico. Então, maravilhosos. Essa reaçãozinha que eu tinha falado ali, ó, esse é o calor de formação do CH4, do metano. Eu não consigo, eu só consigo achar esse menos 20, maravilhoso, por vias indiretas. Vai ter um exercício na apostila que vai deixar claro isso. Ó, então, eu não consigo fazer isso aqui no laboratório, maravilhoso. Pegar grafite mais hidrogênio e formar metano. Por que não dá certo? Esse menos 20 teria que ser calculado assim. A gente coloca ele dentro da nossa bomba de calorias, explode grafite com hidrogênio. Aí o que acontece? QMC, esquenta a água, você aplica QMC ΔT, era para você achar esse menos 20. Mas você não acha. Olha que loucura. Maravilhoso. Quando você coloca grafite com hidrogênio dentro do calorímetro, que é a nossa bomba de caloria, forma CH4. Aí logo depois forma C2H6. Aí vem C6H6 benzeno, C4H8. Maravilhoso. Dá uma explosão de hidrocarbonetos que eu não sei quem que é o dono da energia. Então vai formar uma mistura de vários hidrocarbonetos diferentes. Isso já foi questão no vestibular. O examinador perguntou: por que não é possível determinar experimentalmente calor de formação de hidrocarboneto? Porque não é possível formar um único hidrocarboneto específico. A gente sempre forma uma mistura de vários hidrocarbonetos diferentes. Então está aí a justificativa maravilhosa. Que nem se você pegar o hidrogênio e reagir com o oxigênio, forma água, não forma outra coisa. Então eu consigo determinar o calor de formação da água lá no nosso calorímetro. Se você pegar o carvão e reagir com oxigênio, forma gás carbônico maravilhoso. Com excesso de oxigênio, eu consigo determinar carbono mais O2 dando CO2. Agora, hidrocarboneto eu não consigo. Está explicado aí, está dada a justificativa maravilhosa. Questão de vestibular, fique esperto. Hein? Legal. E dessa aula toda maravilhosa, o exercício mais importante é esse meu exemplo aqui. Ó. Eu vou até fracionar, aqui são 2 aulas maravilhosas. Eu vou fracionar, eu vou terminar aqui esse meu exemplo, que ele é importantíssimo. Para administrar tempo, e eu tenho vários extras legais de grande importância. Se faltar algum, fique tranquilo que a gente tem live maravilhosa. O que eu não consigo vencer aqui na nossa aulinha, a gente consegue fazer na live, fique tranquilo. Tem exercício que eu tenho que passar para vocês, que eu estou cercando o examinador. Mas eu acho, de toda essa série, comparando com os da apostila, esse é o melhor, maravilhoso. Esse exercício ilustra bem as armadilhas do examinador. Eu quero calcular o ΔH de combustão do metano. Aqui, ó. Metano mais O2, CO2 mais água. O cara, primeiro ele começa pedindo, determine o calor de combustão do metano. Então tá aqui, ó. Deu a reação, eu quero o calor de combustão. Aí dados do exercício. Entalpia do metano gasoso, menos 20. Do CO2 gasoso, menos 90. Entalpia da água gasosa, menos 60. Calor de vaporização da água. Água líquida virando água gasosa.
mais 10 quilocalorias por mol. Primeiro, o aluno fica com certo desconforto. Ele fala, meu, calor de vaporização dá a impressão que é uma informação inútil, né, maravilhosa? Mas não é. Olha o problema. Isso daqui, o cara coloca bem pequenininho, do jeito que está aqui na nossa tela do computador, maravilhosa, aí na sua TV, caso você esteja assistindo. Desculpa, maravilhosa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E tão maravilhosa. Olha essa energia da água gasosa. E olha que água que o cara colocou aqui na reação. Ó. Água líquida. E tão maravilhosa. Um erro que o aluno às vezes comete pela pressa, já chega e coloca aqui o menos 60 e já sai se afundando. Então, antes de eu partir para o ΔH dessa reação, eu tenho que achar quanto que é energia, quanto que é entalpia da água líquida. O cara me deu entalpia da água gasosa. Então, para isso que ele deu o calor de vaporização. Maravilhosa. Vamos colocar essa reaçãozinha no gráfico. Ó. O calor de vaporização. O gráfico na termoquímica é bem fácil. É um eixo só. No caso aí, o eixo da energia em quilocalorias, com duas retas paralelas. Ó. No caso, ó, ΔH positivo é a flechinha apontando para cima. Você coloca uma retinha com a flechinha apontando para cima. Então são duas retas paralelas com a flecha apontando para cima. Maravilhoso. Lembra que a flecha sai do reagente e ela chega no produto. A flecha sempre aponta para o produto. Maravilhoso. Endotérmica, a flecha aponta para cima. Então você coloca o produto em cima. Exotérmica aponta para baixo. Você coloca o produto embaixo. Então é o sentido da flecha que indica onde é que você vai pôr o produto. Se você põe em cima, coloca embaixo. Então apontou para cima, ó, a flecha apontou para cima, eu coloquei o produto em cima. O reagente fica embaixo. Lembra que a flecha sempre aponta para o produto. Maravilhoso, para ficar bem representado, coloca o ΔH do lado da flecha. Bom, maravilhoso. Eu quero saber quanto que é a energia da água líquida aqui, ó. Essa posição eu estou chamando de X. A energia da água gasosa eu tenho aqui, ó, é menos 60. Pessoal, eu saí do X, ó, andei 10 positivo a favor da minha orientação da trajetória, está aparecendo física, e parei no espaço menos 60. Eu pergunto a vocês, esse X é menos 50 ou menos 70? Quanto que vale esse X? É menos 70, maravilhoso. Menos 70 mais 10, menos 60. Mas não faz assim, vocês viram como é difícil? Isso daí é fácil de errar, né? Como que eu vou achar esse X? Aplica a definição de ΔH, maravilhoso. Ó, ΔH não é entalpia final menos inicial? O ΔH eu tenho, 10. Energia final, maravilhosa, é onde a flechinha parou, é menos 60. Menos energia inicial é de onde ela saiu, que é o X, tá vendo? Consegui achar o valor do X, maravilhoso. Só aplica a definição de ΔH, ó, energia final menos inicial. Fazendo essa continha, olha quanto é que dá o X aí, menos 70 quilocalorias por mol em entalpia da água. Legal. Então, agora que eu achei a entalpia da água, maravilhosa, vamos ao cálculo do ΔH dessa reação aqui. Ó. É só colocar o calor de formação, a entalpia de cada substância. Ó. Então, vamos colocar, que quantidade de metano eu tenho aqui? Ó? 1 mol. Então, você faz 1 mol vezes a entalpia do metano, que é aqui, ó, menos 20 quilocaloria por mol. Ó. Obedeça, maravilhosa, a proporção estequiométrica. Aqui, ó, cancela mol com mol, que unidade que sobra? Quilocaloria. Aqui, ó. Entalpia do oxigênio, o cara não deu. Maravilhoso. Por que ele não deu entalpia do oxigênio? Quanto é que vale? 0. Tá vendo por que eu falo que ninguém esquece isso? Maravilhoso. Substância simples é 0. Porque se não fosse 0, o cara tinha que dar. Por exemplo, o ozônio. O ozônio, a entalpia não é 0. Então, o examinador é obrigado a te fornecer a entalpia do ozônio. Fique tranquilo. Se ele não deu, se liga. Substância simples é 0. Aqui a gente tem 1 mol de CO2. Então, você vai fazer 1 mol vezes a entalpia do CO2. Ó. A entalpia do CO2 é menos 90, cancela mol com mol, a unidade que está sobrando aí, quilocalorias. E aqui 2 mols de água, maravilhoso. Você vai fazer 2 mols vezes a entalpia da água. Eu vou fazer 2 vezes quanto? Ó? Menos 70, maravilhoso. Vocês viram o perigo desse exercício? O examinador queria que o aluno achasse que isso era uma informação inútil. Aí o aluno vai quente, coloca esse menos 60 na reação e tem alternativa para menos 60, hein? Fique esperto. Então, 2 vezes a entalpia da água líquida, que a gente achou menos 70, corta mol com mol. Maravilhoso. Entalpia de reagente, ó, a energia que entra
é a entalpia inicial, ó, é menos 20. Você vai somar toda a energia que entra e toda a energia que sai. A entalpia do produto é a entalpia final, ó, é menos 90 com menos 140, ó, dá menos 230. Agora é só aplicar a definição de ΔH. ΔH é a entalpia final vezes inicial. A entalpia final é menos 230 menos a inicial, que é menos 20. Olha quanto é que deu o ΔH aí, maravilhoso. Menos 210. Legal. Maravilhoso. Essa eu acho a questão mais importante da aula, viu? Presta atenção nessa palhaçada do examinador aí. Então vamos aos exercícios de aula maravilhosos. Dá uma parada no vídeo. Eu vou parar a aula aqui. Eu já volto com a resolução com vocês. Já volto já. Já sai resolvendo na minha frente aí. Valeu.